Olá, minha gente, tudo bem? No domingo seguinte à solenidade de Pentecostes, a igreja celebra o mistério da Santíssima Trindade. O que significa isso? Qual a sua importância? Nós precisamos saber que o cristianismo, e o catolicismo em particular, se assenta sobre três grandes mistérios. Mistério entendido não como algo escondido ou oculto, mas como algo que é tão profundo que, mesmo que nós experimentemos um mergulho nele, nós nunca vamos esgotá-lo. Então, o mistério, no sentido religioso, é uma realidade tão profunda que nós podemos mergulhar nela e conhecê-la, mas não esgotá-la. E o cristianismo, então, se assenta, como eu disse, sobre três grandes mistérios. O primeiro deles é o mistério da encarnação, o fato do Filho de Deus se fazer humano, ou o Verbo se fazer carne, na linguagem do Evangelho segundo João. Esse mistério da encarnação nós celebramos liturgicamente no Natal. O segundo mistério é o mistério da redenção, ou mistério da salvação, que nós celebramos liturgicamente na Páscoa. E há o mistério da Santíssima Trindade, que é o mais profundo deles e é o mais importante, porque ele diz respeito mesmo a quem é Deus, a própria natureza de Deus, a própria identidade de Deus. De fato, tudo no cristianismo deriva dessa realidade, do Deus uno e trino. Um Deus único, porém, que se manifesta de forma diversa, como uma comunidade. Um único Deus que comporta em si três pessoas. E nós podemos entender por que esse é o grande mistério. Porque ele diz respeito mesmo à natureza íntima de Deus. E a igreja, ao longo dos séculos, ela gastou quase 400 anos para ter uma compreensão melhor desse mistério que nós chamamos de Santíssima Trindade, ou a realidade de um Deus único, que é uma comunidade composta por três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Portanto, esse é o principal ponto da doutrina cristã e da doutrina católica. E é importante nós sabermos que toda doutrina ela gera uma ética, ela gera um estilo de vida. Por isso, é importante nós entendermos as implicações existenciais da fé na Santíssima Trindade, no Deus uno e trino. Antes de mais nada, quando nós paramos para pensar na Trindade, nós precisamos entender que, por ela ser um mistério, e o mistério por excelência, nós podemos conhecer parte desse mistério, mas nós não podemos esgotá-lo, porque é exatamente isso que caracteriza o mistério, a sua inesgotabilidade. Por mais que nós mergulhemos no mistério, por mais que o desvendemos, ele sempre continuará um mistério, ou seja, ele é inesgotável. O fato é que crer num Deus unitrino traz algumas implicações na nossa vida prática, porque a compreensão da Trindade passa por uma pergunta: por que Deus é uma Trindade? Por que há três pessoas em Deus? Por que não uma única pessoa? Por que não duas? Por que não 10? É nesse questionamento que nós vamos nos basear agora para refletir sobre essa solenidade da Santíssima Trindade. Crer, então, que Deus é uno e trino traz uma consequência ética, uma consequência existencial para nós. Gera em nós um estilo de vida, um modo de viver, que é o viver trinitário. Nós somos, no batismo, pelo batismo, mergulhados na vida de Deus. E a vida de Deus é uma vida trinitária. Então vamos tentar uma resposta para aquela pergunta: por que Deus é trino? Muitos teólogos se debruçam sobre isso e muitos propõem algumas reflexões. Vamos ver uma delas, que diz o seguinte: que se houvesse apenas uma pessoa divina, Deus não seria Deus, porque seria um Deus sozinho, um Deus solitário. E um Deus solitário não é um Deus. Porque
Solidão é uma limitação, solidão é uma carência. E carência não faz parte do ser divino. Também não há duas pessoas, porque se fossem apenas duas pessoas divinas, seriam duas solidões, dois indivíduos, um de frente para o outro, sem conexão um com o outro. Seriam dois seres solitários, um excluindo o outro. Então, duas pessoas somente seria uma situação de exclusão, e em Deus não há exclusão. Portanto, é preciso haver uma terceira pessoa, que faça a ligação entre a primeira e a segunda. E essa terceira pessoa, ela supera tanto a solidão do um quanto a exclusão do dois, formando a comunhão dos três. E assim é no Deus unitrino, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo, a terceira pessoa, é o elo entre o Pai e o Filho. E assim une o Pai ao Filho. Por isso Deus é uma trindade. Porque em Deus não pode haver solidão, não pode haver exclusão, mas é preciso haver comunhão. Por isso, a trindade é entendida como uma comunidade perfeita, uma comunidade onde não há nem excessos e nem carências. Se fosse uma pessoa somente, seria uma carência. Se fossem duas pessoas também, seria uma carência. Solidão e exclusão são carências. A terceira pessoa forma a perfeição, a superação tanto da carência quanto da exclusão. Uma quarta pessoa em Deus seria excesso, não teria função. E também Deus não seria Deus. Por isso, três pessoas em Deus é algo de acordo com a natureza divina, onde não há nem excesso e nem carência. E a vida que Deus quer que nós vivamos é uma vida trinitária. Quando nós somos batizados, repito, nós somos mergulhados na vida de Deus, que é uma vida trinitária, para que nós possamos viver trinitariamente. E para que nós possamos viver trinitariamente, nós precisamos compreender que toda a criação possui uma estrutura trinitária. Todo o universo converge para a comunhão e para o equilíbrio. Porque a terceira pessoa, ela supera a exclusão, supera a solidão, ela forma a comunhão e também estabelece o equilíbrio entre a carência e o excesso. Em Deus tudo é equilíbrio, em Deus tudo é perfeito. Não há nem excesso e nem carência. Na vida humana, os problemas são sempre resultado ou de um excesso ou de uma carência. Os problemas se identificam por ou estar faltando alguma coisa ou estar sobrando alguma coisa. Em Deus não sobra e nem falta nada. Por isso a Trindade é o modelo fundamental da comunidade. Porque numa comunidade fundamentada na Trindade, é preciso haver um esforço de superação, tanto do excesso quanto da carência, em todos os sentidos. Excessos e carências materiais, excessos e carências psicológicas, excessos e carências afetivas. Então se busca o equilíbrio, o ponto de equilíbrio, que é estabelecido e que é normatizado pela percepção da Trindade. E aí nós perguntamos, né, se nós temos consciência disso, se nós temos consciência de que todo o universo reflete a estrutura trinitária, porque é criação do próprio Deus. E Deus, sendo uma Trindade, ele imprimiu na sua criação a imagem dessa Trindade e chama aos seres humanos, que faz parte da criação, nós seres humanos somos parte da criação. Isso significa que nós também possuímos uma estrutura trinitária. Ou seja, nós somos chamados a viver de uma forma em que nós, aos poucos, tenhamos condições de eliminar tanto os excessos quanto as carências.
e estabelecer uma forma de vida comunitária em que todas as pessoas possam estar à vontade para encontrar o equilíbrio em sua vida. Por isso, nós devemos perguntar se, como cristãos, se, como católicos, nós estamos imprimindo uma estrutura trinitária na nossa vida, seja na nossa vida pessoal, seja na nossa vida comunitária. Certamente, uma sociedade em que há grande diferença social, em que algumas poucas pessoas têm acesso a tudo, até de forma excessiva, e onde uma grande maioria vive na carência e não tem acesso ao mínimo necessário à sua dignidade humana, certamente uma sociedade como essa não está passando perto da vida trinitária. Nós temos que nos perguntar sobre isso. Se o nosso modo de viver cristão tem impacto na nossa vida social, por exemplo, não só na nossa vida pessoal, das nossas situações interiores, mas também no modo como nós organizamos nossa vida exterior, nossa vida comunitária. É algo que nós devemos pensar ao celebrarmos a nossa fé num Deus uno e trino. Se tudo no universo converge para o equilíbrio, converge para expressar a sua estrutura trinitária, sobretudo a nossa vida de seres humanos, e sobretudo se nós somos cristãos, nossa vida deve também ser um espelho dessa trindade. Deve expressar o nosso desejo, a nossa consciência, o nosso esforço de, seja do ponto de vista individual, seja do ponto de vista comunitário, nos esforçarmos ao máximo para superar tanto os excessos quanto as carências, em todas as dimensões da nossa vida. Na nossa vida física, biológica, na nossa vida intelectual, na nossa vida espiritual, na nossa vida afetiva, na nossa vida psicológica, tão marcadas por excessos e carências. Que nós possamos, na solenidade da Santíssima Trindade, celebrando e expressando a nossa fé no Deus uno e trino, nós possamos nos comprometer a nos esforçar para, na nossa vida, construirmos uma vida realmente trinitária, onde haja menos excessos e menos carências. Que o Espírito Santo, que une o Pai ao Filho, ilumine a nossa inteligência para que nós possamos compreender um pouco mais esse mistério e fortaleça a nossa vontade para que nós tenhamos coragem de lutar para que a vida humana, a nossa sociedade, seja de fato mais trinitária. Até a próxima.